Você já se pegou se perguntando ali quais as responsabilidades de um Quality Assurance, ou mais comumente também conhecido como QA? Bom, se você tem dúvidas sobre quais as responsabilidades desse profissional, como que é o trabalho dele no dia a dia, as ferramentas que ele mais utiliza e quais são ali seus principais objetivos dentro de um time, fica comigo que a gente vai explorar exatamente isso no vídeo de hoje. Fala Tech Recruiters, Augusto com vocês. E pessoal, antes da gente iniciar esse assunto que é tão interessante, eu peço para vocês que deixem aí o like no vídeo para dar uma fortalecida no canal e fazer esse conteúdo ser aí espalhado cada vez mais para toda a comunidade. Também não se esqueça de se inscrever aqui no canal e também de ativar o sininho de notificações, porque tem muita gente que segue o conteúdo, mas acaba não se inscrevendo. Então se inscreve aí que você vai com certeza estar contribuindo para o crescimento do canal e consequentemente vai ajudar eu a trazer cada vez mais conteúdo com maior qualidade para vocês. E sem mais delongas, vamos começar aqui o assunto do vídeo. Para começar, pessoal, QA é uma sigla ali que representa, Quality Assurance. E o que é o papel do Quality Assurance? Ele é responsável ali por garantir que um software funcione como o esperado, que ele consiga ali seguir as regras de negócio que foram estabelecidas e que ele também não tenha bugs, problemas que podem ocasionar ali diversas falhas no sistema e consequentemente trazer também resultados negativos para a empresa dono daquele produto ou para os próprios usuários que utilizam aquele sistema. Mas será que esse profissional ele precisa saber programar para ele conseguir executar ali as suas tarefas diárias? E eu já adianto para vocês que não, pessoal. Esse profissional ele não precisa ali de fato saber programar para conseguir exercer a sua profissão. Embora se ele tivesse conhecimento ou uma formação que capacite ele na criação de algoritmos, na criação de lógicas e consequentemente na utilização de linguagens de programação, isso com certeza será um diferencial para esse colaborador, porque ele pode trazer soluções ali inovadoras, de automatização no processo de testes desses sistemas. E quais são as reais importâncias ali, de se encontrar esses bugs que a gente fala, essas falhas no software? Bom, só para citar alguns, a gente tem ali a prevenção de uma experiência ruim para o usuário daquele sistema. E isso com certeza vai ajudar a reter aquele usuário, porque uma vez que um usuário tem uma experiência ruim com o software, existe uma chance grande de que esse usuário não venha a utilizar novamente esse sistema. Então, com certeza ali, o papel do QA é importantíssimo quando a gente está falando na experiência do usuário, Garantir que aquele usuário faça um bom uso, da forma correta e que também consiga ter uma experiência boa com aquele sistema. Um segundo fator que nós podemos falar é que encontrar os bugs evita ali que dados sensíveis, por exemplo, sejam vazados. Então o tester, o nosso QA ali, ele vai conseguir através dos testes dele garantir de alguma forma que aqueles dados não sejam vazados, que dados sensíveis não sejam vazados para os usuários ou para determinado grupo de usuários. E o terceiro que a gente também pode falar é evitar acidentes fatais. E sim, pessoal, existem vários sistemas hoje que colocam a vida das pessoas em risco e dependem ali de que a lógica esteja correta, que esteja bem testada, para que não aconteça nenhum problema durante o uso desses softwares. Um exemplo disso são os carros que hoje estão dirigindo sozinhos. Então, se o software embarcado nesses carros ali não forem testados o suficiente, tanto por parte dos desenvolvedores, mas também por parte dos QAs, a gente pode ter ali acidentes fatais com vidas sendo perdidas por causa de testes que não foram feitos ou que foram mal feitos. Então o papel do QA nesse ponto também é importantíssimo, principalmente nesses sistemas onde a vida das pessoas está em risco. E o que causa esses problemas? O que causa esses bugs? Bom, errar é humano. E uma vez que pessoas estão desenvolvendo esses sistemas, várias linhas de código sendo escritas ali, existe sempre a possibilidade de que alguma linha esteja escrita de forma errada, algum problema tenha sido inserido sem que o desenvolvedor tenha se dado conta daquilo. E algumas vezes os testes criados pelo aquele desenvolvedor não foram o suficientes para cobrir todas as possibilidades de erro daquele sistema.
e uma vez que isso acontece, os bugs aparecem. E é aí que o QA entra para salvar o dia e também para atazanar a vida do desenvolvedor, porque ele vai encontrar ali o problema, vai reportar aquele problema, vai abrir uma issue, que a gente fala, né? Uma tarefa para que aquele erro seja corrigido. E provavelmente ele vai definir ali uma ordem de prioridade da correção daquele bug que foi encontrado. Uma outra coisa que pode causar bugs é a diferenciação dos ambientes, né? Então, quando a gente está falando do ambiente de desenvolvimento, nós estamos falando ali de recursos mais limitados durante o desenvolvimento daquela aplicação, justamente por não ser um ambiente de produção. Então você não precisa de recursos tão poderosos para rodar aquela solução naquele momento. E isso também é uma estratégia por parte das empresas para ter ali o custo diminuído durante o desenvolvimento dessas soluções. Então você não precisa ali de um clone do ambiente de produção sendo utilizado como ambiente de desenvolvimento, justamente porque o custo vai ser muito elevado se você tiver dois ambientes de produção, sendo um utilizado no processo de construção daquele sistema. E uma outra causa de bugs é um problema que tem uma raiz mais profunda, que geralmente está ligado ali em uma má concepção do projeto ou uma falha de arquitetura. Geralmente esse tipo de problema também pode ser pego ali por QAs que estão fazendo teste justamente porque eles olham muito para as partes de regras de negócio. Então eles olham para as regras de negócio e entendem se aquela solução está de fato atendendo aquelas regras. E isso é ponto para o próximo tópico que a gente vai falar agora, que é justamente o conhecimento da regra de negócio. Então o QA, ele é um profissional que precisa estar muito a par das regras de negócio daquela solução. Então você vai ter ali uma comunicação muito próxima de QAs com pessoas que entendem da concepção daquele projeto, como por exemplo os Product Owners e os Stakeholders que estão por trás ali daquela ideia de solução. Então o conhecimento das regras de negócio é algo que é essencial ali no trabalho, no dia a dia de um QA, de um tester. E aproveitando esse gatilho, nós podemos reafirmar aqui os papéis de um QA, que é, em resumo, garantir que as regras de negócio estão sendo seguidas pelo sistema, que o sistema funcione da forma esperada, né? Então ele precisa garantir isso. E por último, mas não menos importante, ele deve mostrar para a equipe, para a empresa, a importância desses testes que ele está realizando. Ou seja, demonstrar o valor ali das suas ações, das suas tarefas. E falando sobre ferramentas que são utilizadas no dia a dia por esse profissional, existem inúmeras. Algumas delas e as mais famosas são, por exemplo, o Selenium, que é uma ferramenta ali que permite a automatização de testes em aplicações web, em soluções web. Também temos o Appium, que é outra ferramenta de automatização, mas essa especificamente para mobile. E já falando de mobile, temos uma terceira ferramenta chamada Robotium, que é uma ferramenta também utilizada por QAs ali na parte de automatização de testes para aplicações especificamente da plataforma Android. Podemos citar também Cucumber, que é uma ferramenta ali que permite o QA expressar as regras de negócio através de uma linguagem natural, e isso é muito interessante porque ele pode ali levantar como que o sistema deve funcionar lado a lado junto do dev. E por último, mas não menos importante, podemos citar o Postman, que é uma ferramenta extremamente útil tanto para QA, para testers, quanto também para devs durante o processo de desenvolvimento, que é basicamente uma ferramenta ali que permite que você faça chamadas para a API. Porém, essa ferramenta ela tem uma parte muito interessante relacionada à automatização. E é aqui que entra aquele conhecimento que pode ser um diferencial para os QAs, para os testers, que é a parte de entender como que funciona a lógica de programação. Porque com esse conhecimento, ele pode ali criar alguns algoritmos através dessa ferramenta que serão capazes ali de facilitar o trabalho dele na hora de testar essas APIs e também de forçar, por exemplo, alguma quantidade de requisição grande para ver se a infraestrutura daquela aplicação vai suportar essa quantidade de requisições, por exemplo. Então perceba que o QA ele dispõe ali de inúmeras ferramentas que permite com que ele teste toda uma solução. E quando nós estamos falando de uma solução completa, às vezes vai envolver ali diversas stacks, como por exemplo front-end, back-end, mobile. Então quanto mais conhecimento por parte do QA
dessas ferramentas, né, que possibilitem ali a automatização de testes para cada uma dessas plataformas, mais eficiente vai ser o trabalho desempenhado por esse profissional. E não menos importante é o conhecimento ali das regras de negócio que vão de fato auxiliar ele a bater o martelo se aquela solução está de fato atendendo o que o negócio quer, o que a empresa precisa atingir. E falando um pouco do dia a dia desse profissional, ele vai utilizar todo esse conhecimento para basicamente caçar bugs. Então ele vai despender o tempo dele ali testando todas essas soluções e garantindo que tudo funcione de acordo com o planejado. Bom, por hoje é isso, pessoal. Espero que tenha ficado mais claro qual o papel de um QA e como que se dá o trabalho dele ali no dia a dia, as ferramentas que ele utiliza e tudo mais. E se você achou legal, achou interessante esse vídeo, deixa um like para dar aquela fortalecida, se inscreve no canal e ative o sininho. E também aproveito para convidar você a fazer parte do nosso grupo no Telegram. A comunidade está crescendo bastante e vai ser bem legal ter você com a gente lá. E lembrando mais uma vez que eu não vou sossegar até que você atinja o próximo nível. Até mais!